mas ele não vai poder participar da live de hoje. Mas ele mandou uma informação aqui relevante sobre um jogador que muita gente perguntou. Até o Gabriel Souza perguntou aqui se o Cruzeiro vai retomar negociações com o Matheus Gonçalves, tá? E o que o Samuel trouxe, pelo menos, é que isso não procede, tá? O Cruzeiro não teve mais nenhuma conversa com o Flamengo pelo Matheus Gonçalves, depois daquela situação do BAP ter voltado atrás, né? Ter cancelado a negociação. O Cruzeiro não teve mais nenhuma negociação com o Flamengo e não pretende ter, tá? Então, o Matheus Gonçalves é um nome que não está na pauta do Cruzeiro, segundo a apuração do Samuca. Eu acho que dá para se entender o Cruzeiro não insistir mais pelo Matheus Gonçalves. O Flamengo fez o que fez e aí ter um Cruzeiro voltando à negociação, talvez oferecendo condições melhores, não faria tanto sentido, né? Até uma resposta boa que o Cruzeiro dá ao Flamengo. Gostaria do Matheus por aqui, apesar de ser uma aposta, mas seria uma boa aposta. Agora, dá para se olhar para outros nomes do mercado, né? Eu, sinceramente, estou pensando bastante na Copa do Brasil. Sei que o Matheus poderia ajudar muito no Brasileirão, que segue sendo o meio mais acessível para retornar à Libertadores, mas o Matheus Gonçalves não poderia ser inscrito pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Porque, afinal de contas, ele já disputou terceira fase e oitavas de final pelo Flamengo. Então, quando a gente olha o regulamento atual, ele não poderia fazer esse movimento. O Cruzeiro precisa priorizar alguém aí que possa tá ajudando nas duas competições, né? Afinal de contas, o Brasileirão é, claro, um meio importante para chegar à Libertadores, mas o Cruzeiro já está nas quartas da Copa do Brasil, já está entre os 8 melhores e a competição permite inscrições até o dia 3 de outubro. Claro que pensando em fase de quartas, o Cruzeiro tem que inscrever os jogadores antes de iniciar a fase de quartas, né? Tem o caso do Memphis no ano passado, por exemplo, que o Corinthians não conseguiu inscrever ele para a semifinal contra o Flamengo. Então, eu prefiro ver que o Cruzeiro... Prefiro entender realmente que o Cruzeiro venha a preferir um jogador que possa estar atuando nas duas competições. Talvez seja até um pensamento do Leonardo Jardim também. Então, vale pontuar isso. E, infelizmente, não ocorreu o movimento do Matheus, mas vida que segue. Tem outros nomes no mercado que o Cruzeiro pode conseguir até por condições melhores. Eu concordo muito com o Caio. Acho que esse fato de não poder jogar a Copa do Brasil, que é uma frente importante que o Cruzeiro vai encarar, pesa muito. E toda essa situação, né, envolvendo o Flamengo, acho que essa quebra de palavra, essa quebra de confiança dificulta muito uma possível negociação. O Flamengo vai pedir um valor talvez até maior pela mesma porcentagem que o Cruzeiro em outro momento pagaria ali 3,5 milhões. Então acho que é hora também do Cruzeiro delegar esforços para outros atletas, né? Procurar outros jogadores. A gente está falando aí de um departamento de scout que conseguiu, por exemplo, mapear e encontrar o nome do Sinisterra, onde o Cruzeiro ainda tem avançado nas negociações. Dá para confiar nesse departamento para achar jogadores com as mesmas características e melhores que o Matheus Gonçalves. Gosto do atleta, acho um atleta com muita qualidade, agregaria a esse time do Cruzeiro, mas é história passada, não deu certo e agora é o Cruzeiro tocar a vida pensando em outro atleta. Então, até legal também o Samuel trazer essa informação, né, de que não existe esse interesse em retomar uma conversa, até para que não fique também alimentando essa situação de que fomos atrás de um jogador que não deu certo e fomos recusados mais uma vez. Não, o Cruzeiro está focado em outros jogadores e o Matheus Gonçalves, infelizmente, não aconteceu. Para vocês do Samuca TV, o Cruzeiro precisaria de um volante confiável para ser reserva imediato do Lucas Silva e do Romero? E aí eu faço essa pergunta para vocês e estendo. E o Wallace, meu povo, o que aconteceu com ele? Então, precisava para o Lucas Romero. Eu acho que existe um cenário onde você consiga desenvolver o Matheus Henrique, né, ao ponto dele ser uma boa opção ao Lucas Silva, nesse primeiro momento, tá? Mesmo imaginando e vendo a substituição do Leonardo Jardim no jogo contra o Santos, que o Matheus Henrique provavelmente vai competir com o Christian ali, né? Até o próprio Christian, em algum momento, se o Cruzeiro contrata esse dito outro ponta, pode voltar ali às suas origens, né, Caio? E jogar como um segundo volante, apesar que eu tenho gostado bastante dessa nova versão Christian meia ponta ali.
Mas eu acho que sim, Caramujo, porque a sensação que me passa, e aí eu acho que o torcedor do Cruzeiro também tem isso, é que no jogo, até no jogo contra o CRB, né, quando o Romero sente ali o joelho naquele primeiro momento, a primeira opção do Leonardo Jardim é chamar o Eduardo, para deslocar o Lucas Silva para primeiro e colocar o Eduardo como segundo. Então o Wallace não está assim tão em conta dentro do grupo, né? A gente sabe que o Wallace tem uma restrição de ser negociado, por exemplo, dentro do futebol brasileiro devido aos 7 jogos, então isso também impede um movimento de troca dentro do futebol brasileiro, mas eu confesso que para a próxima temporada a sensação que me passa é que o Cruzeiro vai ter que estar no mercado em busca de um substituto do Lucas Romero, né? Uma opção ao Lucas Romero. Eu não estou querendo tirar o Lucas Romero do time do Cruzeiro, muito pelo contrário, que permaneça, que fique saudável até o final do ano, porque é um cara muito importante. Mas é preocupante essa situação com relação ao Wallace. Com o Lucas Silva, eu acho que já é mais tranquilo de ser manejada essa situação por conta da presença do Matheus Henrique. O Christian, em algum momento, pode também tornar a fazer aquela função, mas a função do Lucas Romero hoje é um pouco preocupante. É bem por aí. E aí a gente pensa muito também na sequência da Copa do Brasil, porque o Romero é o único jogador pendurado do Cruzeiro dentro das quartas, né? Então, quem sabe aí, a gente não torce para isso, mas tem uma possibilidade do Romero ser amarelado no primeiro jogo e ficar de fora do segundo. E aí, quem seria o substituto dele? Possivelmente seria o Eduardo, por tudo que o Jardim indica. Mas será que a gente teria a mesma consistência, principalmente defensiva? Fica a dúvida, porque são jogadores muito diferentes. Para mim, pensando em 2026, tem que ser uma das grandes prioridades do Cruzeiro trazer um primeiro volante. Principalmente fechando aí com os 2 atacantes, como tem que fechar agora nessa janela. Para o ano que vem, o Cruzeiro precisa dar uma atenção especial a essa posição. Até buscou um volante, né? Pelo menos buscou informações sobre o Cauã Barros, e eu acho que o Cauã Barros é muito mais um segundo volante do que um primeiro volante, né? Quando a gente olha para o América, por exemplo, Felipe Amaral, que costuma ser ali o primeiro volante, e o Cauã Barros é mais esse cara, sim, de imposição física, mas de chegada à área, que tem uma boa finalização de média e longa distância, um bom jogo aéreo também, mas é muito mais um cara de presença ofensiva do que propriamente de combate. Acho que o Cruzeiro precisa de um jogador um pouco diferente, não falando que o Barros seja um jogador ruim, não, tem qualidade, tem um certo potencial, mas acho que faz mais sentido o Cruzeiro buscar um primeiro volante. Agora, acho que dá para ficar para a próxima temporada. E quanto ao Wallace, já que ele está aí, espero que em algum momento volte a ter minutos, né? Recentemente até a gente fez um exercício de ver quando o Wallace pela última vez teve minutos, e foi contra o Juventude, já na reta final daquele 4-0. Fora isso, ele foi titular pela última vez, se eu não me engano, contra o União na Sula, onde ele tem até uma atuação razoável, né? Ele vai ter que se apresentar mais em outros momentos nessa temporada. Eu acho que o Jardim tem todos os motivos para preferir o Eduardo por ali, para preferir um outro jogador, talvez o Matheus Henrique, o próprio Christian eventualmente, mas acho que é importante o Wallace, já que está aqui, ter minutos em alguns momentos para sempre estar preparado aí para alguma eventualidade, né? Ainda tem muita temporada pela frente, tem 2 competições, e é importante que o Wallace tenha o mínimo de ritmo para poder contribuir para o Cruzeiro em algum momento.